Bom, gente, a gente vai falar um pouquinho agora sobre herança genética, tá? Onde a gente fala sobre os cruzamentos. Para a gente relembrar, as nossas características genéticas, elas são oriundas, né, de pai e de mãe, né? Então, quando a gente recebe metade do DNA do nosso pai, metade do DNA da nossa mãe, né, o nosso código genético, o nosso corpo, ele resulta dessa interação. E a gente representa uma determinada característica genética por uma coisa que a gente chama de genótipo. Então, genótipo é essa representação que a gente dá em forma de letras, tá? Que codifica uma determinada característica que a gente tem no nosso organismo. Esse genótipo, ele é codificado por dois itens que a gente vai chamar de alelos. Então, essas letrinhas aqui, elas vão representar alelos no nosso organismo. A gente tem alelos dominantes, que é o que a gente representa pela letra maiúscula, e alelos recessivos, que é o que a gente representa pela letra minúscula. O recessivo é aquela característicazinha que vai ficar escondida, né? E ela só consegue se manifestar se existirem duas delas, né? Ou seja, se ela recebe essa característica de pai e de mãe, tá? Então, assim, o Mendel, quando ele fez os experimentos, ele usou algumas ervilhas, né? E ele fez esse cruzamento aqui. Ele cruzou ervilhas amarelas com ervilhas verdes, e desse resultado só saíram ervilhas amarelas. E aí, ele tinha o seguinte: ele, por todas as ervilhas que tinham nascido serem amarelas, né, mesmo que uma dos genitores fosse da cor verde, ele percebeu que o amarelo ele predominava em relação à cor verde. Tinha alguma coisa naquela característica do amarelo que predominava em relação ao verde. Então ele chamou essa característica de dominante. Então, em relação a essas cores, o amarelo ele dominava o verde, tá? Então, do cruzamento entre eles dois, predominava o amarelo. Aí, o que ele fez? Para tentar entender melhor como que isso funcionava, ele pegou todas essas ervilhas amarelas aqui, dessa faixa, né, que seriam resultantes do cruzamento das ervilhas anteriores, e cruzou entre elas mesmas. Do cruzamento dessas ervilhas amarelas, a maior parte nasceu amarela, mas voltaram a nascer ervilhas verdes. Então, assim, existem características que podem ficar ocultas em determinadas gerações e aparecerem nas outras, né? São características que a gente chama de recessivas. Elas podem se manifestar em determinado momento, mas para que isso aconteça, precisa receber esta característica de pai e de mãe. E aí, usando aquele conceito de alelos que a gente estava comentando, essa ervilha amarela aqui, né, do primeiro item, como ela é dominante e ela era pura, a gente vai chamar de azão, azão. Essa ervilha verde aqui, a gente chama de azinho, azinho. O que acontece se eu cruzar azão, azão e azão, azinho? Vou colocar aqui, ó. Azão com azão e azinho com azinho. Vou colocar aqui no minúsculo. Azinho com azinho. Por que azão com azão? Era o dominante, né, que era o amarelo e puro. Por que azinho com azinho? Era o verde, que era o recessivo e puro. E então a gente vai cruzar dessa maneira aqui. Esse aqui com esse. Depois esse com esse. Depois esse com esse. E depois esse com esse. O maiúsculo ele vem na frente, tá, gente? Então, ó. Azão com azinho dá azão, azinho. Azão com azinho dá azão, azinho. Azão com azinho, azão, azinho. E o último azão com azinho, azão, azinho. Todo mundo aqui dessa geração nasceu azão, azinho e que era amarelo também, ó. Todo mundo azão, azinho. Então, daquela primeira geração do cruzamento entre dominantes e recessivos, todos eles nasceram com um de cada, que a gente chama de heterozigoto, tá? Porque hétero tem uma letra de cada, uma maiúscula e uma minúscula.